Acho que a primeira pergunta que a gente pode estar, primeira indagação aí, né? O que é a tecnologia de aplicação, né? O que seria a tecnologia de aplicação e como que ela contribui, né, com o nosso dia a dia aí no uso de defensivos agrícolas, né? Então, pessoal, basicamente a tecnologia de aplicação, eu vou deixar aqui uma definição para vocês, né? É o conjunto, né, de conhecimentos, né? É o uso dos conhecimentos científicos, né, para fazer com que o produto ele de fato atinja o alvo de maneira efetiva, né? Então, dentro desses conhecimentos, né, são conhecimentos que a respeito do próprio defensivo agrícola, né, as suas possíveis formulações. A gente sabe que cada vez mais está evoluindo essa parte de formulação de defensivos agrícolas, né? A gente tem formulações novas, bem diferentes do que a gente tinha há 3, 5, 10 anos atrás. E isso contribui bastante, mas é importante também a gente entender um pouco dessas formulações para que a gente use de uma maneira mais consciente, né? A gente vai discutir dentro dessa nossa dinâmica de hoje um pouquinho sobre formulações, né? Então a tecnologia de aplicação ela também abrange a parte de adjuvantes, que é outro ponto importante, né? O adjuvante ele está lá para contribuir dentro da dinâmica de aplicação, mas desde que eu utilize esse produto de maneira correta. Dos processos de pulverização, então desde a parte da ponta de pulverização do equipamento que eu vou estar utilizando para fazer essa aplicação, né? Dos ajustes que eu posso estar fazendo nesse equipamento, então todos esses conhecimentos, né, integram a tecnologia de aplicação. Além disso, né, não posso me esquecer, né, do alvo e ambiente, né? A gente entender o ambiente que estamos realizando essa pulverização, né? Quais fatores que, de fato, estão interferindo, interagindo com a minha aplicação e, muitas vezes, como eu posso contornar alguns fatores que poderiam piorar a minha qualidade de aplicação, né? A gente sabe que as condições meteorológicas é um fator que não está no nosso controle, né? Mas tem técnicas que a gente pode contornar algumas situações para minimizar problemas, por exemplo, de perda por deriva, né, problemas relacionados aí a uma condição meteorológica desfavorável. Então, pessoal, seguindo aqui, né, a tecnologia de aplicação, um outro ponto importante da gente considerar, na verdade, para a gente enxergar de uma maneira um pouco mais, como eu posso dizer assim, mais assertiva do que é a tecnologia de aplicação, é entender onde que ela está a tecnologia de aplicação no nosso dia a dia, na prática, certo? Então aí, pessoal, eu coloquei aqui a foto de um pulverizador, certo? Realizando um processo de aplicação, né? E a gente pode dizer que a tecnologia de aplicação, ela começa ali na cabine do pulverizador. Na verdade, a gente pode dizer que começa aqui pela parte de RH, né? De pessoas. Quem faz a aplicação são pessoas, né? Tanto o operador que está ali dentro da cabine, e muitas vezes esse é o responsável por tomar a maior parte das decisões dentro das aplicações. Então é importante que a gente leve informação para essa pessoa, né? Não adianta nada a gente ter uma boa recomendação de um produto, tá utilizando um produto interessante, tá utilizando um equipamento bom, se esse operador que vai executar essa aplicação não tem a informação adequada, né? Então, importantíssimo, né, o RH, né, os recursos humanos envolvidos na tecnologia de aplicação faz toda a diferença, né? E ações como essa, né, desse tipo de aula, conforme vocês estão participando aqui, né, buscando conhecimento, isso faz toda a diferença dentro da tecnologia de aplicação, porque a gente está aqui discutindo, né, elevando o nível técnico de todo mundo, né, para que a gente de fato possa levar informação para que essas aplicações sejam feitas de cada vez com maior qualidade e segurança, né. Outro ponto importante, né, dentro dessa dinâmica dos equipamentos aí, né, a gente tem hoje equipamentos bastante evoluídos do ponto de vista tecnológico, né. Hoje a gente tem equipamentos que contam aí com telemetria, né, sistemas de suporte à decisão, sistemas de pulverização um pouco diferente do que a gente tinha utilizado no passado, né? Então, temos aí uma tecnologia embarcada bastante grande, mas não adianta nada ter toda essa tecnologia à nossa disposição se quem de fato vai executar muitas vezes não tem a informação adequada, né? Se a gente não posiciona de maneira correta para que essa pessoa faça o uso dessas tecnologias, pessoal. Outro ponto importante da tecnologia de aplicação é o que está dentro do tanque, né? Então, o que está dentro do tanque, a gente pode começar pela própria formulação do defensivo agrícola, né? As diferentes formulações que nós temos no mercado, né? Formulações, por exemplo, que foram concebidas para reduzir potencial de deriva, formulações que são evoluídas do ponto de vista de compatibilidade.
E aí, falando em compatibilidade, a gente pega a parte de mistura em tanque, né, em que a gente tem esses diferentes produtos interagindo entre eles. Hoje é impensável a gente pensar numa aplicação que não tem uma mistura em tanque, né? Praticamente quase toda aplicação vai ter uma mistura, algum produto em mistura. Então, a forma como esses produtos estão interagindo é importante que a gente entenda isso também, né? Os adjuvantes. Então, tem bastante tecnologia, pessoal, dentro do tanque do pulverizador. E nós precisamos considerar isso quando se fala em aplicação, quando se busca excelência, né, no uso de defensivos agrícolas. Pessoal, outro ponto importante, né, a parte da pulverização, né? Então, a escolha correta do dispositivo gerador de gotas, né, a ponta de pulverização, né, de acordo com a minha condição de trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente fala em tecnologia de aplicação, acaba focando apenas aqui nas pontas de pulverização, que obviamente é um elemento muito importante, faz uma diferença muito grande na aplicação, mas não é o único, né? Mas é um elemento importante que a gente vai discutir também, né? Os diferentes modelos que a gente tem no mercado, as situações que a gente usa cada um desses modelos, para que a gente consiga realmente extrair o máximo possível do produto que a gente está aplicando. Pessoal, outro ponto que nós devemos considerar, né, na tecnologia de aplicação, que envolve, né, a tecnologia de aplicação, é o ambiente de aplicação. Primeiro, saber o alvo, né, onde exatamente esse produto precisa atingir para que ele tenha o efeito desejado, né. Além disso, né, entender as condições que eu vou realizar essa pulverização. Se eu tenho condição de realizar a pulverização naquela janela do dia, né, em que a condição meteorológica é mais favorável, ou se muitas vezes eu tenho que estender um pouquinho essa aplicação para uma condição que é um pouco mais limitante, né? Então, tudo isso vai me dar suporte para definir qual técnica de aplicação vai ser mais adequada. Então, a técnica de aplicação, ela envolve a ponta de pulverização, o que vai dentro do tanque, a forma como eu vou ajustar esse equipamento, né? Então, com base nisso, né, no alvo, onde o produto precisa atingir, e no ambiente, né? Como que está a nossa condição meteorológica. E outro ponto importante, pessoal, além da própria condição meteorológica, a gente precisa considerar também o que nós temos no entorno da área de aplicação. Se eu tenho um alvo sensível ao produto que eu estou aplicando no entorno da minha área de aplicação, imagina eu estou pulverizando um herbicida e meu vizinho tem uma cultura que é sensível a esse herbicida que eu estou fazendo a aplicação. Ou então eu estou trabalhando com inseticida e próximo à minha área de pulverização tem uma área de apicultura. Então, considerar o que nós temos no entorno da área de aplicação para também definir a técnica de aplicação e muitas vezes definir se faz ou não a pulverização naquele determinado momento é importante, pessoal. Então, o ambiente ele engloba tudo isso, né? Desde as condições meteorológicas até o que nós temos no entorno da área de aplicação. Ok? Pessoal, seguindo, tudo isso que eu mostrei para vocês de onde está a tecnologia de aplicação, né? Eu mostrei aí um pulverizador terrestre, mas a mesma dinâmica ela se aplica aí para aeronaves agrícolas, né? Então a gente depende também do RH, né, do pessoal que está envolvido aí na aplicação aérea, né, que vai desde o piloto que está ali de fato executando essa pulverização, né, o pessoal que ajuda a tomar as decisões, tá? A tecnologia que está embarcada nessa aeronave, o que a gente vai colocar dentro do tanque. E dentro da aviação agrícola a gente tem um agravante porque trabalha com uma taxa de aplicação um pouco menor e com isso, uma taxa de aplicação menor, a concentração do produto dentro do tanque ela fica maior e o inconveniente que isso pode gerar é que muitas vezes a gente pode ter um certo problema para diluição do produto, um problema com incompatibilidade da mistura em tanque, não que não seja possível a gente contornar isso, obviamente que é possível, por isso que a gente tem uma aviação agrícola forte no Brasil, mas exige um pouco mais de cuidado na hora de se fazer essa pulverização, né? Principalmente relacionado a problemas de diluição e compatibilidade de misturas em tanque. Tá? E o mesmo, né, vale para todo, né? Sistema de pulverização, embora seja um pouco diferente da aplicação terrestre, né? O sistema de pulverização que a gente vai adotar na aeronave, né? Considerar o alvo, o ambiente, então toda essa dinâmica também faz parte para a aviação agrícola. Eu digo mais, pessoal, essa dinâmica também faz parte para aplicação com drones, né? Que hoje é uma tecnologia que ela está presente no nosso dia a dia, né? É uma tecnologia crescente. A gente teve um evento aí de drones para pulverização, né, no workshop aí que nós realizamos lá na Agroefetiva, que a gente viu que cresceu muito, né, o mercado de drones de pulverização. Então, embora seja uma tecnologia que tem um alto nível de automação, né, o drone hoje você
programa muita coisa nele, ele consegue executar muita coisa sozinha, né? Ele depende muito ainda do RH, né? Das pessoas que vão ajustar esse equipamento para que ele faça a pulverização adequada, né? Então também aqueles mesmos parâmetros que eu pontuei, né? De onde está a tecnologia de aplicação para o terrestre e para o aéreo, também faz parte para o drone, né? E muitas vezes a gente olha o drone pulverizando, né? E se pergunta, né? Cadê o RH envolvido, né? O equipamento não faz tudo de maneira autônoma, né? Obviamente que essa maneira autônoma só vai funcionar se alguém programar, se alguém ajustar esse equipamento para executar de maneira correta, né? Então é importantíssimo quem está ali no solo, né? Ajustando, né? Tomando as decisões para que faça os ajustes adequados e esse equipamento consiga desempenhar sua pulverização aí, sua aplicação de maneira efetiva.